Boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer que é uma honra para mim estar aqui no Cresce e desde já quero registrar o meu agradecimento ao presidente, Dr. José Augusto Viana Neto, registrar também o meu caloroso agradecimento ao Dr. Carlos Menezes, que viabilizou aqui este convite. Agradecer a todos os senhores aqui presentes, as senhoras, aos internautas que estão nos assistindo, e dizer que hoje é uma noite de oportunidade. Uma noite de oportunidade e de inovação. Porque nós estamos aqui no Cresce falando para os corretores sobre as oportunidades que o processo de desapropriação traz para toda a sociedade. E como o corretor é um profissional que faz a intermediação das oportunidades, a desapropriação vem justamente abrir novos caminhos a todos os senhores. Eu preparei uns slides que eu vou começar a passar aqui. Aqui é um breve currículo meu, que já foi lido, inclusive, em um sumário. Vamos começar com o sumário. Aqui um sumário dentro do conteúdo da apresentação. Então, toda esta apresentação, ela foi elaborada em respeito e em homenagem aos senhores corretores, né? Então, o foco aqui da minha palestra é os senhores. Então, nós já vemos fazendo essa apresentação sobre a desapropriação em vários locais importantes no Brasil afora. Instituições de ensino, em escola, pós-graduação, em câmaras municipais, em assembleias legislativas e em várias subseções da Ordem dos Advogados do Brasil também. Mas, quando eu recebi o convite aqui do Cresce, eu me preocupei em fazer algo específico para os senhores, algo específico para atender o interesse dos corretores, desse público. Então, eu preparei esse sumário ali, corretor de imóveis, a gente vai traçar algumas palavras, e eu dividi o tema assim em questões. Primeira, o que é desapropriação? Então, nós vamos explicar com riqueza de detalhes o que é a desapropriação. Segunda questão, para que serve a desapropriação? Vamos explicar também tranquilamente para que serve. Ainda há muitos autores que se ressentem da desapropriação. Fala, puxa vida, estão tomando a minha propriedade. Por que isso? Que injustiça? Nós vamos explicar que não é bem assim. Terceira, quais os fundamentos da desapropriação? Por que a desapropriação existe? Ela está ancorada em quê? Na vontade política do governo de plantão? Não. Ela está ancorada na lei. Primeiramente, na lei maior, na Carta Magna, na Constituição Federal de 1988. E segundo, em legislação específica, que nós vamos tratar também. Como ficar sabendo da desapropriação? A TV Globo transmite, olha, essa área aqui está sendo desapropriada? Não, não transmite. Pode até transmitir dentro de um outro contexto, mas normalmente há uma regra específica para o anúncio da desapropriação. Vamos responder essa questão também oportunamente. E depois, 5. O que acontece ao redor das áreas que estão sendo desapropriadas? E é aqui que reside o maior interesse dos senhores. Vamos chegar ali também. No final eu faço uma conclusão, mais uma homenagem aos corretores, que são o foco aqui da palestra, e as referências.
Senhores corretores e senhoras corretoras, nada do que eu vou falar aqui é simplesmente da minha cabeça para fora. Toda essa palestra ela está ancorada ou na atual Carta Política da Nação Brasileira, ou na legislação especial, principalmente o Decreto-Lei 3365 de 1941, e também a Lei 4.162 de 1962, e outras legislações atinentes ao caso. Então, é uma palestra elucidativa e uma palestra, ao mesmo tempo, fundamentada, para que os senhores possam sair daqui com informações consistentes sobre o tema. E, então, eu disponibilizo, ao final, ali as referências bibliográficas, que é um conjunto de livros, de obras, que eu utilizei para montar esta palestra. Então, vamos lá. Corretor de imóveis. Aqui é uma homenagem singela que eu fiz a todos os senhores, né? O corretor, os senhores todos sabem já, que essa qualificação profissional está prevista na Lei 6.530, de 1978, e lá no artigo 3º diz que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, alocação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, o corretor é uma figura importantíssima nessa palestra de desapropriação. Porque, havendo a desapropriação, e nós tendo, por um outro lado, o corretor, ele vai lançar luzes com todo esse aparato legal que ele detém, ele vai lançar luzes na região e vai identificar novas oportunidades de negócios, tanto para ele quanto para os seus clientes. Então, a primeira homenagem que fica aqui é a destinada ao corretor de imóveis, os senhores. Sem mais delongas, já vamos passar para a etimologia da palavra desapropriação. Etimologia significa a origem, de onde vem essa palavra, o que significa essa palavra. A palavra desapropriação possui origem latina e ela é um vocábulo parasintético constituído dessa forma. O des é um prefixo que traz a ideia de afastamento. Então, desapropriação, aquele des, nós estamos afastando. O a indica a passagem de estado, de mim para você. Próprio é o radical da palavra, tá? É o radical. E o são é o sufixo formador do resultado. Então, nós temos o des, o a, o próprio e o são, sufixo formador do resultado. Então, nós temos aqui o quê? Um afastamento da propriedade. Nós temos uma ação de afastamento da propriedade. Esse é um conceito com base na origem da palavra, com base na etimologia da palavra. Agora vamos para um conceito jurídico. A professora Irene Patrícia Nohara, uma das mais jovens estrelas do direito administrativo, que já está aí à altura de outras grandes estrelas, Maria Zanella de Pietro, por exemplo. A professora Irene Patrícia Nohara nos trouxe esse conceito. O que é a desapropriação, juridicamente falando? É a principal forma de restrição que o Estado impõe ao direito de propriedade. Direito de propriedade entendido como um direito oponível erga omnes, ou seja, contra todos. Então, a professora Irene Patrícia Nohara nos ensina que a desapropriação é a principal das formas de restrição
ao direito de propriedade. Há outras formas de restrição que eu vou tratar também, assim, bem rapidamente. Aqui, elenquei estas formas de restrição que constam também na legislação do direito administrativo, apenas para situar a desapropriação. As outras formas são essas: limitações administrativas, ocupação temporária, requisição administrativa, servidão administrativa, tombamento e a desapropriação. Nas limitações administrativas, nós temos limitações técnicas para a construção dos imóveis. Por exemplo, o prédio pode ser construído somente até essa altura, nessa outra região não pode ser construído o prédio. São as limitações que o plano diretor contempla e estabelece ali na legislação. A ocupação temporária é a utilização do Estado pelo imóvel particular sempre que necessário. Vários doutrinadores entendem que essa ocupação deve ser paga. Eu entendo que sim, que deve ser paga, porque nós estamos num Estado capitalista. Tudo se resolve em dinheiro. Então, deve ser pago, entendo. Requisição administrativa. Utilização coativa de bens e serviços particulares. Da mesma forma que a ocupação temporária, a doutrina traça uma dicotomia. Alguns entendem que não deve ser paga pelo Estado e outros entendem que deve ser paga. Eu continuo me alinhando na corrente dos que entendem que deve ser paga. Servidão administrativa é um ônus real de uso imposto pela administração pública. Nós conhecemos aqui na região do Bexiga, aquelas escadas, né, que dividem um imóvel e outro. Ali é uma servidão de passagem, né, por exemplo. E o tombamento. Tombamento já é uma restrição à propriedade mais conhecida das pessoas, né, em geral. É uma forma de preservação do patrimônio cultural. O país, o povo, as pessoas se identificam por sua cultura. Nós somos uma nação brasileira, nós temos nossa cultura, nós temos nossas referências, nós temos nossos marcos históricos. Então, o tombamento, por exemplo, lá no Pelourinho, toda aquela região do Pelourinho é tombada. Para quê? Para que se preserve a história. Um povo sem história, um povo sem identificação, é um povo perdido, é um povo que não sabe para onde ir, né? Nós vimos algum tempo atrás que na invasão do Iraque, a primeira coisa que foi saqueada lá foram os documentos históricos. Para quê? Para que aquele povo perdesse a sua identidade. Então, o tombamento, ele preserva a identidade de cada povo, de cada cultura. Tombamento também é uma grande oportunidade de negócio, porque ao redor das áreas que estão sendo tombadas, abre-se oportunidades de negócio, porque aquele tombamento vai ficar ali. Inicialmente, nós temos a ideia que o tombamento ele é perpétuo. Ele poderá ser modificado, mas o tombamento ele fica ali. Então, o tombamento também é uma forma de restrição à propriedade. Agora, dentre estas formas, a principal, sem dúvida nenhuma, é a desapropriação. A desapropriação é a principal forma de restrição à propriedade. Vamos lá. E por quê, senhores e senhoras? Na visão contemporânea do direito constitucional e do direito administrativo, o direito de propriedade não é mais absoluto. Nós não podemos mais nos referir ao Código Napoleônico, que você tinha uma propriedade e você podia usar, dispor e gozar livremente. Hoje, a propriedade deve atender à função social. Tá? Você não pode mais dizer, essa área é minha, eu sento na área e faço o que eu quero.
Não pode mais. Toda e qualquer propriedade deve atender a sua função social, ou seja, a vocação social. E é assim nós também, né? O colega estava me perguntando no início, mas professor, por que o senhor vem aqui explicar tudo isso para a gente? O senhor já estudou tanto? Porque faz parte da minha função. Para que adianta eu ter tanto conhecimento e ficar só para mim? O conhecimento deve ser espargido, né? Se todos pensarem assim, nós vamos certamente construir uma sociedade melhor para nós, para todos nós. Então, o exercício da função social hoje, ele está inerente ao direito de propriedade. Eu confesso, senhores e senhoras, que às vezes eu fico triste de ouvir e ler alguns autores modernos que se ressentem dessa invasão, que eles consideram uma invasão ao direito de propriedade. Ora, o Estado está me desapropriando, olha, o Estado está interferindo na minha propriedade, eu não posso mais. Não pode. Não pode. E isso é contemporâneo, e isso é o correto. Nós temos cerca aí de 195, 196 países no mundo. Quem considera Formosa ali a ilha no pé da China como um país, chega a 196 países. Na maioria dos países do mundo, né, já existe a previsão de função social na propriedade. Então, não somos nós aqui, os brasileiros, que vamos ficar reclamando disso. Nós temos, sim, que atender o preceito constitucional e fazer com que a propriedade exerça a sua função social, sob pena de desapropriação. Continuando, quais os fundamentos da desapropriação? O fundamento não é a vontade política. Então mudou o prefeito, agora o prefeito Dória está aqui, vamos desapropriar toda essa área para fazer um parque aqui na região da Pamplona. Não, tem que haver fundamento, né? Não é meramente a vontade política. A vontade política é um elemento importante, mas ela deve estar ancorada, fundamentada. E os fundamentos são esses que eu estou colocando aqui: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. São fundamentos autorizadores para a desapropriação. São fundamentos que já nos induzem às espécies expropriatórias. A desapropriação pode ocorrer com base na utilidade pública, na necessidade pública ou no interesse social. Então, nós temos 3 fundamentos que viabilizam, que nos indicam, que nos apontam para as espécies expropriatórias. Esses fundamentos, eles estão na Carta Magna, na Constituição Federal, e eles estão na legislação. Decreto-Lei 3365 de 1941 e Lei 4.162 de 1962. Tá? São os fundamentos. O que significa a necessidade pública? Aqui eu tenho que fazer um agradecimento em público para minha filha Júlia, que ela sempre me ajuda a montar os slides. Ela vai lá, ela pega aqui as fotografias, eu falo o que eu quero e ela vai lá me ajudar. Tá? Então, necessidade pública, ela surge quando o poder público defronta-se com uma situação urgente e inadiável. Por exemplo, uma enchente, né? Veja lá, é uma necessidade, o poder público vai desapropriar alguma coisa, alguma área, para atender essa necessidade. Utilidade pública ocorre quando a expropriação é conveniente, tá? Embora não seja imprescindível. Aqui nós temos fortemente a vontade política. Tá? Na nossa região aqui de São Paulo, o governo Alckmin, ele possui milhões de reais
destinados à desapropriação. Há muitas oportunidades de desapropriação e oportunidade de trabalho nas áreas ao redor da desapropriação aqui em São Paulo. Não só em São Paulo, capital, mas também no interior e também em outros estados. Aqui, por exemplo, há um projeto grande de desapropriação que vem desde a área ali do aeroporto de Congonhas até o centro. Imagine os senhores que vai haver uma desapropriação para que seja passado uma linha de metrô. Então, toda essa região rica vai ser reestruturada, vai ser remodelada. Partes onde não podia se construir prédios, alguma dessas partes já vai se poder construir prédios. Muitas casas vão ser demolidas para dar lugar a outros espaços importantes. Então, essa modalidade expropriatória por utilidade pública, ela traz, sim, um elemento fortíssimo de vontade política. Então, muitas vezes, o prefeito ele coloca isso no seu plano de campanha. Nós vamos fazer um polo industrial aqui, se eu for eleito. E já vai indicando mais ou menos a área, né? Então, a utilidade, embora não seja a necessidade, não é imprescindível, é uma modalidade expropriatória bastante comum. E a terceira espécie expropriatória, e também terceiro fundamento, é o interesse social. No interesse social, a desapropriação reflete o que se entende por bem comum, ou seja, a concretização das condições que permitem, aqui eu faço uma homenagem e uma citação ao querido professor Dalmo de Abreu Dallari, da USP, que ele diz o que é bem comum, né? É aquela ideia de que a cada homem e a cada grupo social, né, a consecução de seus respectivos fins particulares. Então, é legítimo nós desapropriarmos uma região para construir, por exemplo, unidades habitacionais. Porque aquele grupo social tem esse anseio. E nós estamos num país democrático, nós estamos numa sociedade democrática, todos devem ser atendidos. Então, não há nenhum problema, eu estou desapropriando essa área aqui para construir Coab, para construir apartamentos populares, não há nem problema. Como também aconteceu lá na região do Itaquerão, né? Houve uma desapropriação e foi feito um estádio, né? A desapropriação ela serve para várias construções diferentes. Estádios, escolas, hospitais, metrô, pontes, viadutos e assim por diante. Percebam que eu sempre alicerço ali embaixo da informação a legislação pertinente que eu estou utilizando. A quarta questão que eu trouxe aos senhores é essa aqui. Como ficar sabendo da desapropriação? O poder público expropriante, ele é obrigado, nos termos da lei, a comunicar toda a sociedade sobre esse processo desapropriatório. Então, o que ele faz? Primeiramente, ele emite um decreto. É esse decreto que eu coloquei aqui, tá? Um decreto é um documento onde ele vem e decreta a área de utilidade pública, essa área, assim, assim. E aí ele vem, né, o doutor Menezes sabe bem disso, ele vem e traz, ali no decreto, todas as informações do imóvel. Eu trouxe um decreto simples para ficar bem didático, mas há decretos de declaração de desapropriação muito extensos, 5, 10, 15, 20 páginas. Então, o poder público, ele decreta que esta área será desapropriada. Para quê? No decreto ele tem que citar também. Tá? Há uma confusão em geral, que foi
grande parte resultado do Decreto-Lei 3365 de 1941, que uniu os casos de desapropriação por utilidade pública e necessidade pública. Então, muitas vezes a desapropriação ela está sendo levada a efeito em razão da necessidade, mas o prefeito engloba tudo como utilidade pública, tá? É apenas uma questão jurídica. Eu sei que tem muitos corretores também que gostam de estudar a parte jurídica, então não se preocupe com isso. Vários decretos misturam a necessidade com a utilidade pública, muitas vezes até com o interesse social. O que importa é saber que há um decreto. O poder público, ele não faz a desapropriação na calada da noite, simplesmente. Ele faz a desapropriação através de um decreto, e esse decreto ele é publicado nos órgãos oficiais. Então, se você está em São Paulo, no Diário Oficial de São Paulo, se você está em outros estados, no interior, então o decreto pode ser municipal, estadual e federal. A desapropriação existe nos 3 níveis. A partir desse decreto, a intenção sobre a desapropriação da área já está levada para a sociedade. Tá? Como o corretor vai ficar sabendo disso? Ele vai acompanhar, basta acompanhar o Diário Oficial, porque todos os decretos de todas as áreas estão publicados lá. O corretor diligente, a corretora diligente, vai fazer isso, ele vai ficar sabendo da desapropriação antes mesmo do proprietário. Porque o decreto ele é publicado e a partir daí é que ele é expedido para o contribuinte, para o proprietário. Então, aquele corretor que está atento, ele já pode dar início à intermediação da atuação na região antes mesmo do proprietário ficar sabendo, né? E aí, o que está acontecendo? O corretor ele está inovando na sua atividade. Ele está tomando uma postura ativa. Não vai ficar meramente passivo, esperando ser procurado. Ele já está sabendo o que está acontecendo ali na frente, o que vai acontecer, e ele tem a oportunidade de ir lá começar a trabalhar nas cercanias. Então, esse é o decreto de declaração. Ainda como ficar sabendo? A desapropriação, ela pode ser feita por via administrativa, ou seja, quem preferir pode procurar as prefeituras, né, e fica sabendo lá também, no poder público municipal ou estadual. E a desapropriação pode ser feita no formato administrativo, não precisa necessariamente vir para a via judicial. Só vem para a via judicial se não houver um acordo quanto ao preço, né? A única forma do proprietário, do contribuinte, do expropriando, falar no processo de desapropriação é quanto ao custo, quanto ao valor. Porque não cabe a ele se insurgir contra o poder público para que o poder público não desaproprie a sua área. O poder público ele vem com força de império, ele vem representando toda a sociedade. Então, a desapropriação não é negociável com o proprietário. O que é negociável é apenas o valor. Tá? O valor. Qual é o valor? Olha, eu quero pagar 1 milhão pela sua área. Aí o proprietário fala, não, mas eu entendo que a minha área vale mais. E como é que ele vai avaliar isso, né? Hoje nós temos o Dr. Menezes, outros colegas que estão avançando bastante nisso, né? A avaliação a partir do trabalho do corretor, né? O corretor é aquele profissional mais capacitado para fazer uma avaliação. Ele está ali no mercado. Ele pode muito bem calçar uma ação judicial
com um laudo seu. É claro que nós podemos usar o dos engenheiros também, mas nada impede que o pessoal corretor comece a elaborar laudos para avaliar e abalizar as ações expropriatórias, as ações de desapropriação. Esses laudos são caríssimos. Normalmente, você tem aí um imóvel de 1 milhão, vem um laudo lá, 30 mil reais, 40 mil reais. Então, é também uma oportunidade boa para o corretor e a corretora entrar nessa área da avaliação. E como é que ele vai saber? Sabendo que há uma desapropriação na região, ele já pode correr atrás e oferecer o seu trabalho, né? Porque é uma intermediação para que as partes se resolvam. Muitas vezes o proprietário ele acha que o imóvel dele ele não vale 1 milhão, vale 3 milhões. Vai um corretor ali, faz um belo laudo, lança luzes nessa informação e mostra, olha, o seu imóvel vale realmente 1.200.000 ou 1,5 milhão. Né? Já evita que o proprietário leve uma condenação, uma sucumbência no processo de desapropriação. Okay? Então, ela pode ser feita, voltando um pouquinho, no formato administrativo, havendo acordo, ou então no judicial. No judicial é nessa modalidade de não haver acordo. Então, nós temos aí uma lide. Mesmo no judicial, se em algum momento se chegar ao acordo, aí também se extingue a ação, sem nenhum problema. O que acontece ao redor das áreas que estão sendo desapropriadas? E aqui, senhoras e senhores, corretores e corretoras, nós chegamos ao ponto central da nossa palestra, ao ponto de maior relevância, de maior interesse. Eu fiz aqui esse apanhado com essa fotografia, e vejam ali, a área fundamental é aquela do meio, que está circulada ali, que está sendo desapropriada, né? Um exemplo de realização de obra. Então, o poder público quer fazer uma obra ali, no meio, entre aqueles dois prédios. Tá? Então, ele desapropriou, provavelmente havia uma casa pequena ali, né? Desapropriou, já demoliu, né? E ali é a área fundamental. Percebam que em todo aquele entorno da área que está sendo desapropriada, vai sofrer uma modificação. O prédio vai ser valorizado, tanto da esquerda quanto da direita. A área atrás do prédio também, a área à frente do prédio. Uma desapropriação, como nós dissemos no começo, ela vem para promover a justiça social, ela vem para promover o desenvolvimento econômico e social. É claro que ela não faz isso sozinha, não é a desapropriação sozinha que vai resolver todos os problemas do país. Mas sempre que há uma desapropriação numa determinada área, numa determinada região, toda essa região sofre uma modificação. Uma modificação importante. Tá? Há uma valorização, né? Diferentemente quando a área é desapropriada para, por exemplo, criar um presídio. Isso em algumas cidades do interior já aconteceram. Então, a área está sendo desapropriada e vai ser um presídio de segurança máxima. É claro que não vai valorizar aquela área, né? Não vai valorizar, ao contrário. Mas o corretor e a corretora diligente, que fica sabendo, já vai lá conversar, fazer intermediação com os demais proprietários. Percebem? Percebam a inovação em questões ambientais, em questões comerciais, né? Então, se você está sabendo que há uma desapropriação para a construção de um presídio, ora, o que
o que pode ser importante na região do presídio? Se o presídio está deslocado da cidade, pode ser importante a construção de uma hospedaria, talvez, alguma coisa, um mercado, alguma coisa, para as pessoas que vão visitar. Aí eu vou deixar ao prazer da inteligência e da imaginação dos senhores, da imaginação de cada um. Se há uma desapropriação, certamente essa desapropriação vai mexer com toda a região, nesse entorno, né? Como esse exemplo, é simples, mas é o que eu dei aqui. Olha. É simples, mas ele está aqui. Tá? Esse aqui foi a doutora Juliana que achou para mim, tá? Já vou deixar registrado, senão ela briga comigo. Né? Doutora Juliana. Essa aí é a área fundamental. Depois, a área contígua. O que é a área contígua? Tá? Essa área que vizinha, tá? Que é necessária ao desenvolvimento da obra. Então, o prédio foi construído sobre uma área desapropriada. E a área contígua são essas duas laterais. Essas áreas também são desapropriadas, nesse caso, para a facilitação e a possibilitação de construção do prédio que está sendo construído. Isso acontece muito também em áreas portuárias. Em alguns momentos, em alguns locais, há uma desapropriação grande para que se construa o porto. E ali atrás do porto, há toda uma movimentação de áreas contíguas. Por quê? Serão usadas para a construção do porto, depois serão usadas para a armazenagem dos contêineres, e etc. Okay? Então, nós temos a área fundamental, a área contígua, e nós temos a zona para revenda. Estão percebendo quanta coisa útil, né, a desapropriação traz? Né? A área para revenda são áreas que se valorizam extraordinariamente em consequência da realização de obras públicas. Por exemplo, a linha do metrô, que está acontecendo ali. Colocamos essa imagem ilustrativa. A área desapropriada é ali onde está esses círculos, né, essas torres que vão do metrô, os respiradores do metrô. E todo aquele entorno são áreas para revenda. Tá? Então, a desapropriação, ela mexe com tudo, ela cria muitas oportunidades de trabalho, né, valoriza extraordinariamente a região na qual a desapropriação se instalou. Já indo para o fim, eu quero concluir fixando essas ideias aqui para os senhores. A desapropriação significa a retirada da propriedade mediante pagamento. O poder público, evidentemente, vai pagar. Para promover uma nova ordem econômica, o desenvolvimento social e a busca da justiça social. Os fundamentos são a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. E a desapropriação gera muitas oportunidades para negócios. E como a missão do corretor de imóveis é a intermediação, né, possibilitando que ele ofereça ao cliente, desde o início até a conclusão da transação imobiliária, e acompanhando e fornecendo todos os esclarecimentos necessários, o corretor e a corretora de imóveis é aquele profissional que deve estar atento a todas, na sua região, a todas as oportunidades de negócio e, sem dúvida nenhuma, a desapropriação vai mudar a sua vida. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta. Sim. Em relação a pagamento na desapropriação, que você tem 3 tipos, né? Sim. Você tem fim social, você tem utilidade pública e a outra... Necessidade pública. Necessidade pública. A forma como o Estado, ou o município, ou a União paga,
De que forma que é? Eles pagam à vista? Como é que eles reembolsam a desapropriação? E os critérios, eles são os mesmos usados para os diferentes tipos de desapropriação? Agradeço ao Dr. Carlos Menezes pela pergunta inteligente que me permite esclarecer e aprofundar um pouco mais o tema, Menezes. Cada espécie desapropriatória traz consigo uma forma de pagamento. Então, se nós estivermos falando da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, o poder público, normalmente, ele paga na frente. Tá? Ele vem e paga na frente. Então, ele avaliou 1 milhão, ele vai colocar 1 milhão na conta. Aí, o que resta para o proprietário? Levantar ou não. Se ele não concorda, ele pode pedir o levantamento de 80% e discutir a diferença. Se ele concorda, já levanta na frente. Há muitos advogados e advogadas que se ressentem do processo expropriatório porque imaginam que tudo vai virar precatório e não é verdade. Tá? Nesta modalidade de utilidade pública, o poder público já coloca o dinheiro na frente. Há muitas ações de desapropriação e várias eu estou trabalhando ali na região de Cangaíba até Guarulhos, que também está previsto uma linha interceptando lá toda essa região e ligando Guarulhos até Penha. Há vários processos ali naquela região. Então, agora, no governo Alckmin, eles têm várias expropriações ali, nós estamos atuando no processo ali. Então, essa modalidade, o dinheiro vem na frente. Né? Agora, vamos pegar uma outra modalidade, desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Esta modalidade já é modalidade de desapropriação sanção. O proprietário não fez cumprir em sua propriedade a função social. Então, esta modalidade, ela é paga em títulos da dívida. Se for na dívida agrária, até 20 anos. Se for urbano, que também há desapropriação, sanção na modalidade urbana, até 10 anos em título da dívida municipal. Tá? Aí, esse sim, precatório, né, distribuídos. Agora, por utilidade pública, não. Aí vem na frente. Ok? Doutor, pois parabéns não. aí. Obrigado. 7 perguntinhas. Sim. Quem avalia para o Estado? É o perito judicial. É obrigado a... É obrigado a ter uma avaliação. Né? O que o doutor Souza sempre nos ensina, e que eu concordo, é que o corretor tem que colocar as manguinhas de fora. O corretor tem que inovar. Ele tem que ir lá e falar, eu faço também a avaliação. Porque vocês podem fazer. E aí juntar um laudo nas ações. Eu tenho várias ações, nas quais eu funciono como assistente, que eu já juntei laudo de corretor. O decreto é obrigado a conter o laudo. A conter uma avaliação. Tá? Para informar o juízo, né? Porque o juiz entende da lei, ele não entende quanto vale o imóvel, ele tem que se apoiar em alguns laudos. No Brasil nós temos cerca de 5.546 municípios. Há ricas oportunidades para os corretores e corretoras produzirem laudos em todos esses municípios. Sim, boa noite, doutor Ailton. Boa noite. Meu nome é Sérgio Faubel. Sérgio Paulo. Faubel. Eu queria perguntar para o senhor, se o senhor, tendo acompanhado as desapropriações do Estado de São Paulo para fazer estações do metrô, como o senhor explicou, tem a área fundamental e a área contígua para facilitar, Sim. Vamos dizer, a obra. Sim. Uma vez pronta a estação, aquela área contígua, que, vamos dizer, não tem mais necessidade de usar para
para a obra, se o senhor tem conhecimento que o Estado volta a colocar no mercado, numa licitação, sei lá. O senhor tem algum conhecimento? Sim, Sérgio, obrigado pela pergunta. O Estado ele vem aperfeiçoando o procedimento expropriatório. Né? As PPPs, né, as parcerias público-privadas, elas permitem que os concessionários captem recursos, tá, e coloquem na desapropriação. E eles mesmos ficam com essas áreas das cercanias para revender e fazer o seu caixa e fazer lucro. Tá? Então, é comum. Tá? Não era, há alguns anos atrás, nós já trabalhamos, eu sou formado em 1985, eu vejo que tem gente aqui que nem tinha nascido ainda, né? E eu já estava trabalhando. Então, há algumas décadas atrás, era um problema, porque a doutrina se insurgia contra o Estado quando ele fazia lucro na desapropriação. Não, você não pode fazer lucro. Tá? Mas isso hoje está resolvido com as PPPs, e bem resolvido, ao meu ver. O Estado pode cooptar financiamento e depois vende aquelas áreas das cercanias e faz lucro. Tá? Como acontece, inclusive, em Nova York. Em Nova York, eles pegam os bairros antigos, alguns bairros, derrubam tudo, constroem prédios milionários e vendem aquilo e fazem um novo avanço social e econômico. Obrigado. Obrigado também. Professor, eu tenho mais duas perguntas aqui. Pois não. Corretor Santos, de São Paulo, diz: boa noite, parabéns ao palestrante pela palestra e disposição. Gostaria de ouvir da possibilidade do proprietário de uma área a ser desapropriada em receber uma área de propriedade do desapropriante, permuta. O caso do terreno do Parque Augusta. Obrigado pela questão, uma questão bastante importante, né? Como eu disse também no caso das PPPs. Há algum tempo, algumas décadas atrás, a doutrina engessava sobremaneira o Instituto da Desapropriação. O professor Francisco Campos, que foi o autor do projeto de lei, que virou, depois do decreto 3365 de 1941, ele já previa, na exposição de motivos do decreto, a permuta, a troca, o lucro. Então, naquela época, ele já estava bastante avançado. Só que o decreto, ele entrou tímido. Ele foi, vamos dizer, castrado, né? E a sociedade vem exigindo uma atuação mais pujante do poder público, né? Então, me parece, tá, que é possível essa permuta. Me parece, sim, que é possível. Mormente depois da implantação da lei das PPPs, das parcerias público-privadas. Ok. Mais uma pergunta. O corretor João Pereira Oliveira, de Cotia, São Paulo, diz: Dr. José Ailton Garcia, boa noite. As desapropriações no Brasil, pelas notícias de todas as publicidades brasileiras, é que sempre o proprietário será penalizado, mesmo tendo o valor realmente combinado. Gostaria, doutor, de saber sobre o tempo que demorará para o proprietário receber a quantia devida. Muito obrigada. Boa noite, doutor João Pereira, lá de Cotia. Um abraço a todo o pessoal lá de Cotia, da OAB Seccional de Cotia, que já levei minha palestra lá também. Vejam, não é verdade absoluta que o proprietário será sempre penalizado. Não é verdade. Tá? Em alguns casos, o proprietário sai muito feliz no processo de desapropriação, principalmente nos casos que eu estou atuando. Por quê? Porque nós procuramos os parceiros, né, o corretor, ou a corretora, o parceiro ideal para fazer um laudo de avaliação. Muitas vezes, aquele proprietário,
não iria conseguir vender no mercado o seu imóvel por aquele preço que o poder público está pagando. Muitas vezes. Né? E o poder público não, ele vem e paga na frente. Porque o poder público, ele coloca o dinheiro, ele já tem um laudo, tá? Ele já tem um projeto. Quando sai o decreto no mercado, ele já tem o dinheiro em caixa. Aí ele vai lá e fala, ó, está aqui o decreto. Você quer negociar? Como eu coloquei no slide, a negociação pode ser administrativa. Então, nem vem para o judiciário. Ocorre que o proprietário, ele tem que estar junto com um advogado especializado, né? E esse advogado está junto com um corretor, avaliador, tá? Um corretor que tem o curso de avaliação, que tem o certificado, que tem conhecimento técnico para fazer essa avaliação. Aí ele chega e o poder público está aqui, o senhor é poder público, o senhor está me pagando 1 milhão. Falou, ó, é 1,5 milhão que eu quero. Tá? Porque senão ele fica com esse sentimento, me desapropriaram, recebi menos do que eu merecia, menos do que valia, mas aí é conversa de botequim, nós não podemos ficar nisso. Nós temos que nos profissionalizar. Como o doutor Souza bem diz nas palestras dele, nós temos que ser técnicos e chegar lá e falar, o valor é esse. Se o valor não for o correto, o devido, o juiz vai mandar pagar o valor devido. Porque nós temos um poder judiciário forte, um poder judiciário que respeita as leis, um poder judiciário que eu vejo, às vezes tem uma decisão que não está muito correta na primeira instância, se leva para a segunda instância, corrige. Se aqui nos tribunais não corrigir, você vai para Brasília, na Justiça Especial, Extraordinária, corrige. Então, é pouco falar. Sim, há o tempo, o colega que falou, o problema é o tempo, mas tudo é corrigido. E se a sua desapropriação não é sanção, você já pode levantar 80% do que foi depositado ali. Brigar pelos 20%. A função do avaliador é importante porque ele vai gerar um documento. Então, essa briga vai demorar, mas essa briga ela está pautada num documento. Michela Mendonça, de São Paulo, Sim. diz, boa noite, gostaria de saber, em um terreno que foi desapropriado e ainda ficou uma área remanescente, o terreno tem matrícula com a área maior, de quem é a responsabilidade de fazer a retificação da área perante o cartório? Michela, não é isso? Michela, muito obrigado. Uma boa questão, tá? Eu tenho processos assim, em algumas regiões aqui de São Paulo, que esta área que ficou, essa área remanescente, ela ficou tão valorizada, né, que o proprietário está ganhando mais dinheiro nesta área do que na remanescente, do que na área fundamental, tá? Original. Agora, o proprietário ele tem direito de empurrar para o poder público esta área remanescente, se não for do interesse dele. Você ficou com tudo, eu vou ficar só com esse bico aqui, eu não vou fazer nada com esse bico. Então, ele empurra e o poder público é obrigado a incorporar essa área. Né? Agora, a retificação, normalmente quem faz é o poder público, porque a desapropriação ela só se consolida efetivamente com o registro, como o professor Menezes aqui sempre diz, com o registro na matrícula do imóvel. Então, é o poder público. E como diz Steve Jobs, fundador da Apple, né, a inovação distingue o líder de um seguidor. Eu os convido, todos os corretores e corretoras que estão nos assistindo, a serem líderes e a identificarem em todas as suas regiões as novas oportunidades de negócios advindas da desapropriação. Trouxe aqui as referências bibliográficas, para quem se interessar, os meus contatos, quem tiver interesse.
Se alguma questão aqui não ficou esclarecida, pode anotar o meu e-mail. Estou à disposição para continuar colaborando. Muito obrigado.